Que o Senhor receba, Senhor, a nossa adoração, Pai. O Senhor merece muito mais, Pai, porque o Senhor é nosso Deus, nosso Criador, e a Ti nós engrandecemos, Pai, todo o Teu nome, Senhor, quem Tu és para nós. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a do pregador, Senhor, que trará a Tua mensagem, que o Senhor possa usá-lo, Senhor Jesus, a falar nos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Abra o nosso entendimento, Senhor, para recebermos a Tua palavra, que ela possa ser gravada nos nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Pode sentar. Som. Cumprimento os irmãos na graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Marcos capítulo 11. (11, 24). Enquanto os irmãos encontram, quero fazer algumas considerações. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade e também ao pastor Isaías, nosso pastor, qual temos muito carinho, pela oportunidade de confiar de estar aqui hoje, nessa manhã. Então, dito isso, eu quero que os irmãos acompanhem a palavra de Deus lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Todos acharam? Amém. Amém. E diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração ou orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Em algumas outras versões diz assim, ou no livro de Mateus ou Lucas vai dizer: tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. E eu queria pensar com os irmãos nessa manhã sobre um tema que é muito pertinente para nós nos dias de hoje, que é exatamente o poder da oração. E eu vi a necessidade de falarmos sobre o poder da oração, exatamente porque nós vivemos em um momento difícil, um momento complicado, e nada melhor do que em um momento difícil parar para meditar no poder da oração e o que a oração pode nos trazer de benefício. E esse livro de Marcos vai tratar exatamente no versículo 24. Esse versículo 24 é algo que foi dito, é um versículo que foi dito pelo próprio Jesus. Se nós analisarmos aqui o título, vai dizer: a figueira seca ou a purificação do templo. E Jesus é Ele que profere essa palavra, uma palavra de consolo, uma palavra que nos remete a uma situação em que, se nós estivermos passando por dificuldade, nós podemos acionar Deus por meio da oração. E eu já adianto aqui que a oração é a força mais poderosa que existe no mundo. E se você gravasse isso, seria sensacional, porque eu também preciso dizer que não é a oração que faz você ter força, não é a oração que faz você superar o problema, mas sim o Deus pelo qual você fez a oração que faz você superar e vencer o problema. Por quê? Porque a oração é o meio pelo qual nós acionamos quem tem todo o poder. E aí nós entramos numa situação que é possível orarmos diversas vezes, anos e nada acontecer. Por quê? Porque não é a oração que tem poder,
É o Deus que nós servimos que tem o poder. Mas esse Deus, ele disse que para nós termos o milagre, a bênção que nós precisamos orar, mas orar de forma correta. E a oração, como a Bíblia menciona, de um justo, pode muito em seus efeitos. Mas requisito para nós falarmos com Deus é a oração. Então não há uma outra maneira de nós falarmos com Deus a não ser por meio da oração. Existem vários seres viventes no mundo, animais, seres humanos, mas o único ser vivente que tem o privilégio de falar com Deus é o ser humano. E esse é um privilégio que só nós temos. É uma prerrogativa que foi dada só a nós, seres humanos. E aí diz o salmista lá no Salmo 50:15, diz o seguinte: invocar-me-ei e eu te livrarei, se me invocares de todo o coração. Então aqui nós temos um mandamento, que é invocar a Deus. E quando nós o invocarmos, Ele vai nos livrar. E cá entre nós, irmãos, se Ele falou que livra, Ele livra. Porque Ele não é filho de homem para que minta. E o que Ele falou está falado. E se Ele falou que vai livrar, Ele vai livrar. E nós precisamos ter fé. E se você não tem fé, talvez essa seja uma pergunta: será que eu tenho fé? E existe resposta para isso. Se você não tem fé, busque ter fé. E a Bíblia diz: se você quer ter fé, você primeiro tem que começar lendo a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, pelo ler, pelo aprender da palavra de Deus. E aí quando você começa a meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, você começa a perceber a grandeza do Deus que você serve. Você vê Jesus andando por cima das águas, você vê Jesus ressuscitando, você vê Jesus curando. Pega um barro, coloca no olho e Ele cura. Jesus cura por meio de uma só palavra. Foi o que aquele centurião falou: mestre, não precisa ir na minha casa, apenas uma só palavra basta. Será que nós temos meditado na grandeza desse Deus a quem nós servimos? Será que nós temos meditado em quem é esse Deus que nós falamos? Será que nós temos, como foi dito na quinta-feira, feito pedidos ousados para Deus? Porque se você conhece o Deus que você serve, você vai ter a ousadia de fazer pedidos ousados. E se nós analisarmos na história da humanidade, a história bíblica, nós vamos ver que esses homens e mulheres que estão com o nome escrito na Bíblia, eles tiveram e fizeram pedidos ousados para Deus. E hoje a gente se encontra na situação de problemas menores do que aquele de Davi, e não temos a ousadia de pedir como Davi pedia. Moisés, como o pastor Isaías falou aqui na quinta-feira, ele disse: Senhor, não nos deixe sair daqui se nós não tivermos acompanhados da tua presença. Será que nós temos essa decisão de dizer alguma coisa para Deus? Olha, não faça isso, porque se o Senhor fizer, eu vou me dar mal. Se o Senhor fizer, se o Senhor permitir, não permita que eu faça isso, ou não deixe que eu faça isso. Será que nós temos essa ousadia de fazer pedidos grandes para Deus? Você já meditou nisso, na grandeza de Deus? Eu já conversei com alguns irmãos aqui, nós sempre comentamos sobre o que o profeta Isaías tentou descrever sobre a grandeza de Deus.
Isaías, capítulo 40, versículo 12. Do 12 em diante, vai descrever a grandeza de Deus. E você quer saber mais ou menos qual é a grandeza do Deus que você serve? Então, a Bíblia diz que ele mediu as águas, mediu os montes na palma da sua mão. Ele conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Os grãos de areias que tem na terra, ele já sabe quais são. Os cabelos da sua cabeça, ele já sabe exatamente quantos tem. E nenhum cai sem a permissão de Deus. Esse Deus é o Deus a quem nós servimos. E o poder da oração é algo que nos leva a uma intimidade com Deus. Então, quanto mais você e eu, nós oramos, mais intimidade com Deus nós teremos. E a Bíblia diz que Ele não revela as coisas dele para quem não busca Ele. Então, quanto mais você orar, quanto mais você pedir a ajuda de Deus, mais Deus vai se revelar, mais Deus vai mostrar as coisas dele para você. E aí o salmista, o Isaías vai dizer: buscar-me-eis e achareis. E aí, quando me buscar de todo o coração. E ele hoje está perto, muito perto. E quanto mais nós o buscamos, como foi falado, mais intimidade nós temos com ele. E Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele era dedicado à oração. E ele sempre mostrava para nós que quanto mais você conhece a Deus, mais você quer falar com Ele. Quanto mais você ora, mais você vê a necessidade de orar. Quanto mais você ajoelha, mais você vê que a oração é o caminho pelo qual você vai ter aquilo que você está pedindo. E nós precisamos buscar a Deus, porque Deus, Ele não precisa de nós. Nós é quem precisamos dele. E isso está nítido na palavra quando Jesus falou: por acaso vocês não querem ir também? E aí Pedro falou: Senhor, por acaso, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então Jesus mostrou ali que não é Deus que precisa dos homens, os homens que precisam de Deus. Por quê? Porque Deus, sem eu e você, Ele continua sendo Deus. Estamos cansados de falar aqui. E você sem Deus consegue durar muito tempo? Não. Você é frágil, você é barro, você é pó, nós somos. Nós carecemos do poder do Espírito Santo, foi o que cantamos aqui, acabamos de cantar, Espírito, Espírito, que desce como fogo. E como lá, e onde que aconteceu isso? Na igreja primitiva, Atos 2, Pentecoste, foram cheios do Espírito Santo. E quando o ser humano, quando nós somos cheios do Espírito Santo, aí há demonstração de poder. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, Jesus, Ele demonstrou isso, que nós carecemos da oração, porque por meio da oração nós podemos ter aquilo pelo qual nós estamos solicitando. E no decorrer da história da humanidade, nós vimos muito o agir de Deus, e às vezes isso passa despercebido por nós, por mim também. Às vezes nós esquecemos que Deus já abriu o mar. Às vezes nós esquecemos que Jesus andou por cima da água. Às vezes nós esquecemos que Deus já multiplicou pães. Às vezes nós esquecemos que Jesus
já curou uma pessoa apenas por ela tocar na roupa dele, na orla. Às vezes nós esquecemos que quando Jesus subiu aos céus, assunto ao céu, ele disse que o mesmo poder que estava à disposição dele, estaria à nossa disposição. E nós seríamos revestidos com esse poder, poder do Espírito Santo. E prova disso é que quando Jesus sobe aos céus, os discípulos que ali estavam com Jesus e foram cheios desse poder do Espírito Santo, a sombra deles curavam. Eles não falavam nada, eles passavam e os enfermos eram curados pela sombra deles. E isso nos leva a uma situação em que nos coloca numa posição de: Deus, eu preciso muito do Senhor. Eu preciso muito, porque eu não sou diferente desses homens e mulheres que estão com o nome escrito no livro aqui da Bíblia. E eu quero de fato ter a minha contribuição na sociedade, no lugar onde eu estou inserido, na família, que as pessoas percebam que eu sou exatamente essa pessoa que confia no Senhor. E aí, por falar nisso, por que não se lembrar do salmista quando diz: e os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em que sentido permanecer para sempre? Aí eu pergunto: você confia no Senhor? Sim. Então você vai ser salvo por Ele. E aí você vai para o céu. Você confia no Senhor? Sim. Então você não vai se abalar. Por quê? Porque quem confia no Senhor não para na primeira topada. Porque ele confia no Senhor. E sabe que o Senhor pode fazer não mais, mas infinitamente mais. E a gente tem essa mania de trabalhar, de pensar somente naquilo que estamos vendo. Só que na ótica de Deus, as coisas começam a se desenvolverem primeiro no mundo espiritual. Então nós precisamos orar, precisamos usar o meio da oração para falar com Deus, para pedir para Deus que seja liberado uma ordem no mundo espiritual para que produza efeitos no mundo material, no mundo em que vivemos. E nós carecemos muito disso, porque sem Jesus nada podemos fazer. E não sou eu que estou dizendo isso, eu estou apenas reproduzindo o que a Bíblia já nos mostra. E Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E no decorrer da história, como eu falei, há exatamente homens e mulheres que usaram da oração para obter a intervenção de Deus, o agir de Deus, para se revestir do poder de Deus. Usaram da oração, note bem, usaram da oração. Então vamos ver na história quem usou da oração para ter a intervenção de Deus, para resolver o seu problema. Usou da oração para falar com Deus, para resolver o seu problema. Então vamos lá. Você pega, por exemplo, a fé de Abraão. Abraão, ele intercedeu por Ló. Abraão orou por Ló. E quando Ló estava lá em Sodoma, Ló estava prestes a ser morto. E Ló não foi morto porque Deus lembrou da oração de Abraão. Então Abraão intercedeu e Deus ouviu, poupou a vida de Ló. Segundo, eu olho e vejo Jacó. Jacó lá no val de Jaboque, ele estava orando em lágrimas. E ele disse, Jacó disse o seguinte: eu não te deixarei ir
se tu não me abençoardes. Jacó estava lutando com o anjo aqui nesse momento. E aí a Bíblia diz que o anjo não conseguia vencer Jacó. E aí o anjo teve que dizer: o que tu queres que eu te faça? Aí ele diz: eu não vou deixar você sair sem antes que você me abençoe. E a Bíblia diz que ele foi abençoado ali, e por causa da força dele, do trabalho, da intercessão dele, ele foi abençoado. Em terceiro lugar, eu encontro Moisés. Isso é história, tá, irmãos? Isso é história, tá? É história bíblica. Estou reproduzindo a história para vocês perceberem que homens antes de nós utilizaram da oração para obter o benefício de Deus, que era o poder e resolver o problema que eles estavam passando. Então Moisés, ele estava lá em Cades Barneia, e diante de uma situação crítica, em que Deus havia decidido destruir o povo, Moisés começa a interceder pelo povo de Jerusalém. E Moisés se coloca na situação em que ele nem queria ver o povo ser destruído por Deus, e nem ele queria que só ele fosse salvo por Deus. E aí ele diz: olha Deus, se o Senhor é esse Deus misericordioso mesmo, então que me mate aqui juntamente com o meu povo. E ele não queria ver o povo sofrer. E aí, por causa da intercessão de Moisés, Deus poupou a nação de Jerusalém, de Israel, de Jerusalém, Israel. E em quarto lugar, eu vejo novamente uma quarta oração, que é a oração de Ana. E nós conhecemos bem a oração de Ana, quando Ana orou em lágrimas, pedindo ali a intervenção de Deus para que ela tivesse um filho. E Deus ouviu a oração dela e ela teve um filho. E esse filho de Ana, fruto de oração, ele foi um homem profeta, um homem que foi um dos homens considerados juízes naquela época, de ser tão reto diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus fez um milagre na vida de Ana, porque Deus é um Deus que até pode fazer uma mulher estéril ter filhos. E nós vemos isso, e nós podemos perceber também a intervenção de Deus na vida de Samuel, o filho de Ana. E Samuel, ele estava orando pela nação e disse: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por nós. Então ele orou pela nação dele, e Deus ouviu a oração de Samuel e também poupou de não castigar a nação por causa da nação dele. Eu encontro também Ezequias. Todos nós conhecemos. Ezequias havia acabado de receber um decreto de morte de Deus. Ezequias, arruma a sua casa, que você vai morrer. Deus falou com ele. E ele não aceitou aquele decreto. Falou: Deus, eu sou tão justo, eu sou temente ao Senhor, eu estou aqui fiel ao Senhor, eu não aceito morrer agora. E aí a Bíblia diz que pela oração de Ezequias, Deus poupou a vida dele e acrescentou mais 15 anos de vida. Então veja que não é a oração que tem poder, é o Deus da oração que tem poder. Você, pela oração, invoca o dono do poder. Ele é o poder, ele é o próprio poder. E nós também vemos aqui Daniel. Daniel orava
3 vezes ao dia. Mas existe um episódio ali em que Daniel foi jogado no meio de leões, e por meio da oração eles intercederam a Deus. Nós podemos ver ali o livramento de Deus para ele e os seus amigos. Também nós vemos Neemias, lá na cidade de Jerusalém, que havia mais ou menos 142 anos debaixo dos escombros, e Neemias ele ora, faz uma oração, se colocando à disposição para restaurar a cidade de Jerusalém. E aí Deus ouve a oração de Neemias, e apenas em 52 dias, está na Bíblia isso, a história, Deus usa Neemias para reconstruir a cidade. Então Deus reconstruiu a cidade por meio da intercessão de Neemias. E Deus estava dizendo: o poder, Neemias, eu tenho, e pelo fato de você ter intercedido, eu vou usar você para essa grande obra. E em 52 dias, Jerusalém foi restaurada. Eu vejo também os apóstolos. Os apóstolos, eles oravam, eles tinham ali o hábito de orar, porque aprenderam com Jesus, e Jesus deixou isso escrito para nós orarmos. Eu vejo o apóstolo Paulo, que orava na sinagoga, ele orava na prisão, ele orava na praia, orava no templo, e nós temos esses exemplos de homens, mulheres que oraram. E eu vejo Jesus orando. Eu vejo Jesus orando no Getsemane. Eu vejo Jesus orando no templo. Eu vejo Jesus orando quando ele estava sendo batizado. E a Bíblia diz lá em Lucas 3:21 o seguinte: que Jesus orou e o céu abriu. E nós podemos ver aqui rapidamente o que a oração pode provocar de efeito em nossas vidas. E a oração, ela pode liberar aquilo que você precisa. E note comigo que o versículo 24 aqui não diz que tem que ser só aquilo que Deus quer nos dar. A Bíblia não diz que tem que ser só aquilo que eu quero, mas a Bíblia diz tudo que eu pedi. E se é tudo que eu pedi, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Não há limite para o agir de Deus. E nós falamos que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele pode tudo. Tudo. Porque às vezes nós nos encontramos em situações que nem força para orar nós temos. E aí, se você não tem força para orar, você tem que ter no mínimo força para saber para onde ir. E a Bíblia diz que nós precisamos abrir a Bíblia, ler e pedir força de Deus para que Ele nos ajude a superar aquilo que nós não conseguimos fazer. E Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, Jesus, venci, e vocês comigo vencerão também. E isso é maravilhoso, porque agora eu passo para um outro momento que eu quero ver com vocês, irmãos, alguns pontos de destaques sobre a oração. E primeiro, eu quero dizer que a igreja, nós
só vamos receber poder do Espírito Santo quando nós orarmos. Sem oração, não há como termos o agir de Deus, a intervenção de Deus. Porque Deus, Ele conta com a nossa oração. Porque a oração é o meio pelo qual nós podemos falar com Ele. Então, se você não fala com Ele, como que você deseja que Ele resolva o teu problema? E você que tem filho ou conhece alguém que tem filho sabe que se o filho não te pede alguma coisa, você não sabe se ele quer aquilo. E Jesus nos trata como filho. Filhinhos, 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 filhinhos. E nós precisamos invocar a Deus para que Ele saiba o que nós estamos querendo. Não que Ele só vá saber quando nós orarmos, Ele já sabe. Mas o que Ele quer é a nossa atitude de dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu reconheço que sem Ti eu nada sou. O que Jesus quer é que nós nos humilhemos. E aí a Bíblia diz que aquele que se humilhar perante a potente mão de Deus, no seu tempo, no tempo de Deus, Ele vos exaltará. Segundo, nós precisamos orar porque a oração é a base da igreja. Nós precisamos orar porque nós não vamos viver de uma forma apática. Nós não vamos viver de forma apática. E o que é apático? É uma pessoa que vive com medo. O cristão não pode viver com medo. O cristão tem que orar, porque quando ele ora, ele sabe exatamente o poder daquele pelo qual ele está acionando, que é Deus. E nós olhamos hoje no momento atual, muitas pessoas com medo. Muitas pessoas com medo, e por uma razão, porque elas não estão lendo a Bíblia, não estão meditando na Bíblia, não estão raciocinando sobre quem é esse Deus que eu falei em 2018, quem é esse Deus que eu falei em 2017, quem é esse Deus que eu levantei a mão e eu disse: eu reconheço que o Senhor é realmente o Salvador, o Libertador, aquele que faz tudo para todos. E nós precisamos sim orar para que nós não tenhamos medo. E aí você vai ver Elias teve medo de Jezabel? Não, mas ele orava e clamava para Deus. Davi teve medo de Saul? Não, mas ele orava para Deus. Os primeiros mártires ali tiveram medo? Não, morreram defendendo porque sabiam quem eles estavam servindo. E nós precisamos ser assim, convictos daquilo que nós acreditamos. Aconteceu isso, aconteceu, mas maior é Deus que está comigo do que aquele que está no mundo. E nós precisamos acreditar em Jesus. E eu quero finalizar dizendo que Jesus, Ele está no nosso meio. Jesus, Ele está conosco. Ele nos deu garantia. Ele deu a palavra dele que estaria conosco. E se nós precisássemos, só bastaria nós invocar o nome dele. E hoje nós sabemos de tudo isso, e às vezes passa despercebido sobre quem é Deus, o que Deus pode fazer, o que Ele já fez. E aí eu faço esse convite para você: leia a Bíblia, medite na Bíblia, passe a entender, meditar na Bíblia, por que Deus criou do nada tudo.
Agora me diga, se Deus do nada criou tudo, imagina o seu problema, que é atual, momentâneo, Ele não pode resolver? Se do nada Ele fez tudo pelo poder da sua palavra, Ele não pode resolver o teu problema também pelo poder da palavra dele? Você acha que é mais fácil Deus resolver o teu problema ou Deus ter criado o mundo pela palavra dele? Você acha hoje que o teu problema, vivo, enfermidade, problema qualquer que seja, é mais fácil ou mais difícil do que o que Jesus fez com Lázaro? Ressuscitou Lázaro depois de 3 dias. Se você busca resolver o teu problema, Jesus diz: eu posso resolver o teu problema. E o convite de Jesus é esse: vamos trocar o fardo, como o pastor Isaías falou na quinta-feira. Vamos trocar o fardo, porque o meu fardo é leve e o seu é pesado. Só que nós insistimos em querer carregar o nosso fardo. Eu quero carregar sozinho, eu vou resolver sozinho, eu vou resolver sozinho, eu vou resolver sozinho. E Jesus só fala comigo, eu estou te escutando, fala comigo. E nós precisamos disso. Por quê? Porque nós precisamos saber quem Ele é. E se nós sabemos quem Ele é, nós vamos também estar tranquilos e confiantes, porque nós vamos saber que Ele vai nos ajudar a resolver aquilo que nós estamos tendo luta ou peleja. E a Bíblia diz que Ele entra conosco na peleja. Ele não nos livra, às vezes Ele nos livra da provação, mas Jesus também nos livra da provação e no meio da provação. E quem Ele prova, Ele aprova. E nós precisamos, voltando aqui no versículo 24, nos recorrer exatamente da oração, porque é por meio da oração que nós vamos receber aquilo que nós estamos pedindo. Agora, seja criterioso, peça a Deus exatamente aquilo que você necessita, porque Tiago vai dizer que nós às vezes pedimos para nossos próprios deleites. Então de repente você vai pedir uma coisa e Deus não vai te dar porque você está querendo ter vantagem, e talvez não é isso que Deus quer para você. Então seja criterioso e apresente a Deus pedidos que são necessários. Deus, eu preciso disso. Se o Senhor não fizer, eu vou perecer. Eu preciso disso. Seja sincero, porque Deus vai ouvir a tua oração, porque Ele diz aqui que você vai receber. Que Jesus abençoe a sua vida, nossas vidas, e que nós sempre venha nos recorrer da palavra de Deus, porque Ele se revelou a nós por meio da sua palavra. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e você sempre esteja protegido pela potente mão de Deus, e você sempre seja abençoado por esse Deus que é tão grande.